um instrumento jurídico de defesa. Então, foi uma obra em 2 volumes. Ele escreve o seu Evangelho e logo na sequência ele escreve então o livro de Atos, né, dizendo como é que então o apóstolo Paulo foi chegar até ali na cadeia. E segundo dizem os historiadores, a defesa foi tão consistente, tão sólida, que nessa primeira prisão o apóstolo Paulo ele é solto. E logo na sequência, muitos anos depois, João decide escrever o Evangelho com as suas memórias, as experiências mais íntimas. Então a gente tem aqui nesse Evangelho um relato detalhado, pormenorizado da última ceia. Aqui João, ele vai gastar aqui alguns capítulos descrevendo o que se passou, enquanto nos outros evangelhos há ali uma descrição rápida, fala-se ali da Santa Ceia, mas não se entra em muitos detalhes. João, então, ele vai falar sobre os diálogos, sobre aquilo que eles vivenciaram. João vai dar esse toque mais íntimo, mais pessoal, vai falar dos sentimentos que havia no coração dos discípulos. Então, nós estamos aqui exatamente nesse momento. Amém. Capítulo 14 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se não for, e for para preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, e pedimos a Deus a revelação do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Para que aí sim, ó Deus, compreendendo a Tua verdade, possamos tomar decisões nessa manhã que nos conduzam para mais perto de Ti. Por isso eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no final aqui do nosso jejum de 21 dias, né? Foi um tempo aí abençoadíssimo. E o tempo de jejum é um tempo que é crucial na vida de todo cristão. Periodicamente nós fazemos isso, é um hábito saudável, né? É uma das coisas que eu admiro muito aqui na nossa igreja, na Igreja Videira, esse hábito de periodicamente nós jejuarmos em conjunto enquanto igreja, porque o jejum ele é uma disciplina muito importante na nossa caminhada cristã. Algumas pessoas não entendem qual é o papel do jejum, acham que jejum é um instrumento de pressão, né? Para que Deus faça a nossa vontade, mas não se trata disso. O jejum é uma disciplina que nós impomos ao nosso corpo, aos nossos desejos, para reafirmar para nós mesmos, para nos relembrar, trazer à nossa memória que nós, uma vez salvos pela graça, não somos mais escravos dos nossos desejos. Nós somos controlados pelo Espírito Santo. Então nós jejuamos para relembrar para nós mesmos essas verdades, mas para que o jejum tenha um efeito completo, um efeito, realmente transformador na nossa vida, esse jejum ele tem que ser acompanhado de oração, tem que ser acompanhado de reflexão, tem que ser acompanhado também de decisões, E nesse período de 21 dias aqui de jejum, nós refletimos sobre um tema, sobre um livro. Não sei quantos aqui adquiriram o livro, não sei quantos aqui leram o livro, mas se você não comprou o livro, se você não leu, se você nem sequer fez o jejum, não tem tempo para isso. Você pode fazer, mas fazer junto com a igreja, Tem livros, tem mais livros, você pode adquirir, você pode fazer o seu tempo de 21 dias de jejum, e nesse percurso, você reavaliar a sua vida, reavaliar os caminhos, as decisões que você tem tomado. Mas o tema da nossa reflexão nesses 21 dias foi uma família, uma missão. E com esse livro a gente aprendeu algumas coisas importantes. Nós aprendemos que por intermédio do sacrifício de Cristo, nós somos integrados a uma nova família. Olha só que coisa bonita, que coisa linda, que coisa especial. E eu sei que falo com pessoas aqui que talvez tenham tido uma família disfuncional, A sua família foi uma família problemática,
talvez a figura de pai ou a figura de mãe que você tenha não foi a melhor, né? Não foram as melhores referências, mas em Cristo Jesus nós temos uma oportunidade de construir tudo novo, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, tudo se faz diferente, tudo se transforma e se transforma de uma maneira melhor. Amém. A gente, essa figura talvez que você tenha de um pai ruim, né? Agora você tem um pai que te ama, você tem um pai que te protege, você tem um pai que provê para você, né, tudo aquilo que você precisa. A palavra do Senhor diz que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele conhece as nossas necessidades. E tem aquele texto lindo que Jesus fala: olha para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ceifam, mas Deus as alimenta. Olha para os lírios do campo, como é que eles estão lindamente vestidos. Nem Salomão, em toda a sua glória, o rei com todo o seu esplendor, jamais se vestiu como os lírios do campo. E se Deus cuida das ervas do campo e das aves do céu, quanto mais Ele não cuidará de você. Aleluia! Glória! A gente faz parte dessa família linda, é verdade, essa família especial, né? E é uma família que tem uma missão, né? Porque nós recebemos, claro, enquanto família, esse amor, essa proteção, essa provisão, mas como família, nós também recebemos deveres, responsabilidades, não é isso? No caminho da maturidade, e o processo educativo envolve isso. Quando você tem filhos, né? O papel do pai é progressivamente responsabilizar os filhos pelos seus atos, das consequências dos seus atos, preparar o filho para assumir responsabilidades futuras. Maturidade significa isso. Amadurecer significa você se tornar responsável por aquilo que você decide, por aquilo que você escolhe, não é? Então nós, enquanto família, precisamos entender isso também, que enquanto filhos de Deus, somos alvo do seu amor, da sua graça, do seu favor, da sua provisão, mas também somos responsabilizados por Deus por uma grande tarefa, uma grande missão de espalhar esse nome de Jesus em toda a terra. Até porque a família ainda precisa crescer mais, né? E uma família saudável cresce, né? Quando a gente está ali, decide casar com alguém, né? E quando há saúde ali de um casal, quando eles, né, realmente se amam de verdade, chega uma hora que a gente fala assim: está faltando alguma coisa, está faltando um bebezinho nessa casa. Então a família vai crescer, a família vai se expandir. E é isso que tem que acontecer quando nós assumimos essa missão que Deus nos deu, né? Nós assumimos então essa tarefa, essa responsabilidade de tornar o nome de Jesus conhecido em toda a terra. E como é que a gente pode cumprir essa missão? Como cumprir essa missão? Foi exatamente sobre isso que nós meditamos ao longo desses 21 dias de jejum. Amém. E esse texto que nós lemos aqui da palavra do Senhor, ele é o fio condutor desse livro que nós lemos aqui. É com base nessas afirmações, é com base nesse momento aqui que nós então refletimos sobre algumas coisas importantes. Como eu falei, esse texto aqui, ele é uma narrativa daquilo que aconteceu na última ceia. E é especial hoje porque a gente vai ceiar com Jesus, né? Então nós vamos aqui relembrar essas coisas importantes. Jesus aqui, nesse texto, ele está dizendo para os discípulos que ele vai se separar deles durante um tempo. Durante 3 anos eles andaram juntos, eles comeram juntos, eles aprenderam com Jesus, eles entendiam que Jesus era o Messias, era o Mestre, né? Há um momento ali de um diálogo que Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí uns dizem, dizem que é Elias, outros é um dos profetas e tal. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro vem com aquela declaração maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E aí Jesus fala para Pedro, né? Simão, sobre esta pedra, sobre esta tua afirmação, eu edificarei a minha igreja. Agência de Deus sobre a face da terra, com o propósito de espalhar essa verdade para que todos conheçam, para que a família cresça. Mas nesse momento aqui do texto,
Jesus está dizendo para os discípulos que ele vai precisar se separar deles durante um tempo. Ele está falando sobre a sua morte, sobre o seu martírio. E na medida em que Jesus fala sobre isso, a partir aqui do início do capítulo 13, ele está falando sobre traição, ele está falando sobre separação, e é um peso no coração dos discípulos. E João, ele vai traduzir esse peso aqui de sentimentos, essa carga emotiva que aconteceu naquele momento ali. E havia aqui, né, e o texto deixa claro para nós, que havia aqui um sentimento de medo, eles ficarem perdidos. Mas como assim o Senhor vai se afastar de nós? Nós não sabemos para onde você vai, e o que vai ser de nós? Nós te seguimos durante esse tempo todo, imaginando que você era o Salvador, e agora você está dizendo que vai se separar de nós. Então havia um medo deles ficarem perdidos sem o Mestre. E aí, né, você volta comigo aqui um pouquinho, fica evidente isso aqui no capítulo 13, no versículo 36, quando diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, mas para onde vais? Porque Jesus disse que ia se afastar deles, né? Ia se separar. E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Então Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu quero estar contigo. Foram 3 anos vivendo juntos, como é que pode? Então havia esse receio no coração dos discípulos, e é exatamente nesse contexto que Jesus então ele vai dizer o seguinte, no versículo 1: não se preocupem, não se turbe o vosso coração, eu vou, mas eu volto. E se vocês estiverem em mim, vocês jamais se perderão nesse caminho, nessa jornada, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estejam em mim, permaneçam em mim. E o que a gente aprende aqui, irmãos, com essa afirmação de Jesus, é que a única maneira que a gente tem para cumprir essa missão, enquanto família de Deus, é se nós compreendermos essas 3 dimensões de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nesse nosso jejum aqui, nós aprendemos que Jesus, ele é o caminho. E o caminho fala de quê? O caminho aponta para a estrutura, não é? O caminho aponta, e aí o pastor Wilson, ele faz uma ilustração no livro que é muito interessante. Ele diz o seguinte: imaginem que vocês estão passeando pela floresta, né? E de repente vocês estão ali numa montanha, chegam num ponto ali onde há um precipício, e de repente no lugar onde vocês estão começa um incêndio que começa a queimar tudo. Imagina esses fogos aí, a gente que vive aqui em Portugal sabe disso, né? Esses incêndios florestais às vezes são realmente fatais. Imagina que você está ali diante do precipício e de repente tudo começa a pegar fogo, e diante de você existe uma ponte que vai ligar você para um outro lugar, e no outro lugar não existe, está tudo em paz, não tem incêndio, não tem nada, então você tem que atravessar essa ponte, né? A ponte então é o quê? É o teu escape, é a tua salvação desse cenário apocalíptico, desse cenário de destruição. E é justamente essa imagem que a gente tem que ter em mente quando Jesus diz: eu sou o caminho. Ele é, e ele provê para nós a estrutura. E quando nós falamos sobre que Jesus é o caminho, ao analisar, né, esse aspecto aqui de Cristo, quando ele se apresenta como caminho, ele se apresenta como aquele que inaugurou a estrutura através da qual Deus opera. E que estrutura é essa? Através da qual Deus opera? É a sua igreja, a igreja local. E nós falamos então sobre a importância de pertencermos a uma comunidade. Nós aprendemos a importância da igreja, da comunidade local, do culto de celebração. Aprendemos a importância da célula, aprendemos a importância de sermos discipulados, de recebermos, né, esse cuidado de alguém que já está há mais tempo na caminhada, e a gente às vezes não sabe as decisões, não conhece a Bíblia. A gente precisa de alguém que nos ensine a ler as Sagradas Escrituras. Como é que eu posso aprender isso tudo sozinho na minha casa? Difícil, né? Como é que eu posso desenvolver? Como é que o fruto do Espírito pode amadurecer em mim se eu não tiver pessoas ao meu redor? Porque qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é paz, amor, né, bondade, longanimidade. Mas como desenvolver essas características se nós não temos pessoas ao nosso redor que sejam o alvo do nosso amor, né? Que nos piquem às vezes, né? Nos espicassem às vezes? A gente precisa desenvolver tolerância, paciência, perdão.
Então a gente precisa da comunidade para que esses elementos sejam desenvolvidos dentro de nós, para que caminhemos em direção à maturidade. Então a gente aprendeu sobre essas questões que são tão importantes. A igreja primitiva, e a gente viu, né, ao analisar que Jesus é o caminho, Jesus provê essa estrutura para que a gente possa desenvolver a nossa fé. Nós vimos que a igreja primitiva, ela cresceu por quê? Porque, claro, eles tinham, né, a presença do Espírito Santo atuando com sinais, milagres e maravilhas, mas porque diariamente eles estavam no templo e partindo o pão de casa em casa. Havia essas duas dimensões, né? Eles se reuniam no espaço comum, mas depois eles se reuniam em pequenos espaços onde havia partilha, onde havia comunhão, né? E o que diz a palavra do Senhor como consequência dessa reunião constante, dessa comunidade de discípulos que se relacionavam e que se amavam? Dá para abrir ali para mim em Atos, no capítulo 2, versículo 46? Vamos ver qual é a consequência disso? Atos 2, 46 e 47. Olha o que diz aqui, ó. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E qual foi a consequência disso? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iriam sendo salvos. Ou seja, foi na manifestação do amor comunitário que as pessoas de fora perceberam que havia algo especial que acontecia no meio daquelas pessoas e decidiam participar daquilo. Elas queriam fazer parte daquilo. Então nós aprendemos nesse momento, enquanto falamos sobre igreja, sobre o caminho, né? Jesus como o caminho, nós aprendemos que a igreja é essa agência do amor de Deus sobre a face da terra. E é através da comunhão dos santos, é através da comunhão da igreja que o amor de Cristo então alcançará os perdidos. É quando nós estamos aqui reunidos, é quando nós cooperamos uns com os outros. Agora não é fácil, né? É uma tarefa que é difícil, porque nós somos diferentes, porque nós temos divergências, porque nós somos imperfeitos. E nessa nossa imperfeição, muitas vezes, gera entre nós um clima de intolerância, né? Como é que fulano pode estar aqui se ele tem esse pecado tão grave? E quando nós agimos dessa forma, isso é um inimigo da comunhão. Isso é um inimigo dessa manifestação de amor. Porque a palavra de Deus diz que como o ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Ou seja, é na convivência, é no atrito, são nas divergências de opinião que nós crescemos enquanto família. E é importante a gente aprender a respeitar as diferenças, é importante nós aprendermos a tolerar, ter paciência um com o outro, porque nós também somos alvo dessa mesma paciência, porque nós também somos difíceis, somos pessoas complicadas, somos ou não somos. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você é difícil, fala para ele, você é uma pessoa difícil, mas fala para ele assim, ó, mas eu te amo mesmo assim, em Cristo Jesus, né? E a necessidade de a gente ter esse amor, essa presença de Espírito, entender isso, irmãos. Senão a gente não consegue construir. Se a gente estiver de olho no erro do irmão, né? Porque o irmão pecou, irmão, vamos ajudar o outro então. Se ele caiu, é nosso papel enquanto igreja, e isso é comunidade. É nosso papel enquanto igreja ajudar o nosso irmão a reencontrar o caminho. Entende isso? Isso é igreja, isso é família de verdade. E aí ficaram algumas perguntas para a nossa reflexão. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele provê essa estrutura, essa igreja, né, para alcançar os perdidos. Como é que está o seu grau de envolvimento com a sua igreja local? Será que dá para melhorar? E essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Será que é possível aprofundar esse seu grau de envolvimento? Muitas vezes nós falamos da igreja, né? Nós falamos, porque a igreja não faz isso, porque a igreja não faz aquilo, deveria fazer aquilo outro. Talvez você seja a pessoa que Deus está levantando para fazer isso, né? E você está esperando que outro se levante para fazer aquela tarefa que Deus está incomodando você para fazer. Olha só. Entende? Dá para aprofundar o teu grau de envolvimento na igreja local? Pensa aí, pensa sobre isso. Durante esse jejum também nós aprendemos que Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a verdade.
E verdade aponta para o quê? A verdade aponta para a palavra. Para a palavra do Senhor. E nós aprendemos aqui, através desse jejum, que nós só seremos capazes de cumprir a nossa missão se a nossa visão do mundo for completamente transformada pela palavra de Deus. É impossível você dizer-se cristão, né, e continuar com os mesmos alvos, com os mesmos objetivos e com os mesmos apetites, os mesmos desejos que você tinha antes de conhecer a Cristo. Quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, né, o que eu quero dizer com visão transformada? Ter uma visão transformada é exatamente isso. Uma vez que você compreende a palavra, uma vez que a palavra faz sentido para você, você leu e aquilo te impactou, você ouviu uma pregação que mexeu no teu íntimo, que mexeu no teu coração. Quando você compreende a palavra de Deus, os nossos alvos e as nossas prioridades precisam mudar. Existe uma mudança que é radical, uma mudança de direção, de caráter. A gente precisa olhar, e quando você ouve a palavra de Deus sendo pregada e é confrontado por ela, é como se você estivesse se olhando no espelho pela primeira vez, né? Acabou de acordar, cheio de ramela, cabelo lá em cima, você não sabe como é que você está, né? Precisa se olhar no espelho para ver, não é? E quando nós conseguimos enxergar a verdade da palavra do Senhor, nós temos essa visão das nossas imperfeições. Não foi essa experiência que Isaías teve? Eu acho lindo aquele texto de Isaías 6, que fala que no 6º ano de Uzias, né, ele estava lá, e aí teve uma visão do trono de Deus, e viu um ser assentado no trono, serafins que voavam, né, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diz que quando Isaías tinha aquela visão da glória de Deus, ele vê Deus sentado no trono. É interessantíssimo esse texto, depois você leia. No capítulo 5, Isaías já era profeta, e no capítulo 5 ele está falando assim, ó: ai de vocês que juntam casas e mais casas até que não haja lugar na terra. Parece que ele está falando para Portugal, né? Essa crise da habitação, né? Crise da habitação. E ele fala isso: ai de vocês que compram todas as casas até que não haja mais nenhum lugar, e depois arrendam a preços altíssimos, elevados. Isso está lá escrito mesmo, vai lá que você vai ver. Isaías capítulo 5. E aí ele fala sobre essas pessoas gananciosas. Fala: ai de vocês que se levantam cedo, começam a beber vinho, vão até de noite bebendo, se embriagando. Ai de vocês que trocam o bem por mal e o mal por bem. Há uma série de ais contra as pessoas, né? Isaías está apontando o dedo ali para o mundo, né? Para a sociedade. E esse é o papel profético, né? O papel profético é exatamente esse: apontar a palavra do Senhor para o coração das pessoas. Mas o que é interessante é que quando entra no capítulo 6, ele tem essa visão da glória de Deus. Ele vê os seres celestiais e diz que os serafins eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu que diante da presença de Deus até os seres celestiais cobriam a face, tamanha era a sua glória. Isaías então cai de joelhos e diz: ai de mim que sou pecador, eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa transformação. Só porque se me comparar com meu vizinho, eu posso me achar melhor, mais santo, mas comparado à glória, à santidade de Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Quando a gente tem esse encontro com a palavra de Deus, é isso que acontece no nosso coração imediatamente. A gente começa a perceber que há coisas que precisam mudar. Nós vimos que uma vez alcançados pela graça, toda a nossa vida precisa ser impactada, precisa ser transformada. É tempo de reavaliar os seus alvos. Será que a sua visão, será que seus apetites, será que seus desejos foram transformados quando você teve um encontro com o Senhor Jesus? Se não foram transformados, é questão de você perguntar: será que eu tive um encontro pessoal com a palavra? Será que eu conheço realmente a verdade, essa verdade que transforma? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você ainda continua escravizado pelos pecados, se você ainda continua, sucumbindo diante do peso das tentações e cedendo sistematicamente, que não há arrependimento no seu coração, você vive na prática do pecado, há necessidade de um encontro hoje com a verdade, essa verdade que liberta,
essa verdade que transforma. E aí a reflexão que fica é: onde é que está o seu foco hoje? Onde está o seu foco? Em Deus ou nas coisas desse mundo? Em satisfazer a vontade do Senhor ou em satisfazer os seus desejos pessoais, os seus desejos carnais, os seus desejos mais egoístas? Quais são os seus alvos hoje? Olha para a tua agenda, né? E aí a gente fala, né? Deus, ele é o mais importante na minha vida. Se Deus é o mais importante na sua vida, ele tem que estar em primeiro lugar na sua agenda. Ao fazer, né, a programação que você vai, né, quais os seus alvos, quais as suas metas, o que você pretende fazer. Se Deus está em primeiro lugar, né, você organiza a sua vida em torno dessa prioridade. Mas como é que eu posso saber se Deus realmente é a minha prioridade? É só você perceber como você organiza o seu tempo. Ah, não foi para a igreja? Não fui. Por quê? Não tive tempo. Vai para a célula? Não fui. Por quê? Estou meio sem tempo. Não é falta de tempo, é falta de propósito, né? É falta de desejo. Porque quando a gente deseja de verdade, eu já contei essa história aqui, né? O pastor certa vez chamou um jovem para participar, para ajudá-lo, né, na igreja. Viu que era um jovem muito talentoso, era um jovem que tinha um futuro promissor, e falou assim: eu queria que você me ajudasse aqui, que você estivesse mais perto de mim para aprender comigo, queria que você me ajudasse a pregar de vez em quando, que eu já vi que você prega muito bem, né? Aí o jovem disse: pastor, peço desculpas, mas eu estou sem tempo, eu estou trabalhando, estou estudando muito e não estou conseguindo, não vou conseguir dar conta, não vou conseguir arranjar tempo para estar na igreja, para ajudar o pastor. E acontece que, passado alguns meses, aquele jovem, atarefadíssimo, sem tempo nenhum, de repente se apaixona por uma menina, né? O amor é uma coisa linda, né? E aí, apaixonado pelaquela menina, aquele jovem que de repente não tinha tempo nenhum, começou a arranjar tempo aos finais de semana para se encontrar com ela. Então, sábado e domingo era o dia que ele passava com a namorada, né? Era um momento maravilhoso. Na medida em que o amor foi crescendo, o final de semana já era pouco. Então ele começou a arranjar tempo durante a semana, ao sair da faculdade e antes de entrar no estágio, de se encontrar com ela. Então, de domingo a domingo eles se encontravam, porque o amor foi crescendo no coração daquele jovem. Ou seja, o problema daquele jovem era a falta de tempo? Não, era a falta de amor, era a falta de um propósito. Porque quando a gente tem um propósito no nosso coração, a gente arranja tempo para fazer as coisas. Como é que está aí a sua agenda? Você tem lutado e vencido as tentações. Nós vimos também que há inimigos, né? Você tem lutado e vencido as tentações da carne, o assédio do mundo para roubar tempo, as tentações de Satanás, o assédio, né, do maligno, porque não ignoremos que ele existe, ele é real, e ele quer o tempo todo aqui tirar você do caminho do Senhor. Você tem lutado e vencido, ou você tem sido vencido pelo peso do pecado? É o momento de você hoje tomar uma decisão: Senhor, eu não quero mais cair, eu quero permanecer inabalável. Me reveste da tua armadura, quero permanecer inabalável na tua presença. E para terminar, para finalizar, nessas últimas semanas nós vimos também que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E a vida fala de quê? A vida aponta para o combustível que nós precisamos para completar essa missão. O que Jesus disse aqui no capítulo 14, no versículo 1? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está dizendo aqui: olha, não se preocupem, eu vou, mas eu volto. Esperem, eu volto, eu vou voltar para vocês. Mas antes de eu voltar, eu enviarei um Consolador, que vai ajudar vocês nessa caminhada, nessa trajetória. Isso me lembra uma experiência de um amigo, pastor. Ele me contou uma vez essa experiência. O filho dele, João Vitor, ainda era muito novinho, bem pequenininho, devia ter o quê? Uns 5, 6 aninhos, não sei, 4, 5, nessa fase, entre os 4 e os 6 anos. E era uma época de Natal lá no Brasil, a loucura do Natal, que é aqui também, né?
os centros comerciais abarrotados de pessoas. A mãe estava num lugar e ele foi com o João Vitor para o shopping, para o centro comercial, para comprar ali os últimos preparativos, que brasileiro e português é tudo igual, gente, vamos concordar, né? Deixa tudo para a última hora, né? Mas já está no sangue, né? Uma aliança de sangue que a gente tem, né? E aí deixamos tudo para a última hora. E aí estava lá na última hora, véspera do Natal, shopping, uma loucura. E antes de sair de casa, ele já tinha falado para o filho dele: olha, filho, o shopping deve estar muito cheio, né? E fica sempre do lado do papai. Mas se você se perder do papai, fica parado onde você estiver, que eu vou voltar para te procurar. Então você não se desespera que o papai vai voltar. Estava lá no centro comercial, uma loucura, não sei o que lá, e de repente, pastor Marcos olha: cadê João? Sumiu o João. Ele com as bolsas de compras, e a criança, onde é que está a criança, onde é que está? E ele começou a ficar nervoso porque perdeu. O que a Alessandra vai falar? Meu Deus, eu perdi meu filho e tudo. E aí aquela preocupação. Mas aí o que ele fez? Bom, eu disse para ele que ia voltar se ele se perdesse. Então ele refez o caminho que ele tinha feito até ali, né? Então ele foi se lembrando onde é que ele foi, tal. E quando ele chega no meio da loja, tá o Joãozinho parado ali, né? Durinho, em pé, e a lagriminha escorrendo, mas paradinho. E quando ele viu o pai, foi correndo e abraçou o pai: papai, alô, meu filho, poxa, você ficou preocupado? Eu fiquei preocupado, mas eu fiquei parado porque o papai disse que se eu me perdesse de você ia voltar para me buscar. Às vezes, a gente está assim na vida, não está? Durante essa caminhada, e Jesus disse para nós: eu volto, espera que eu volto. E às vezes a gente se sente perdido na vida, não é? Há decisões que a gente tem que tomar e não sabe o que fazer, e fala: Senhor, eu estou sozinho aqui, né? Como é que eu vou? Para que lado eu vou? Para que direção eu tomo? Às vezes a gente está atravessando uma maré, né, difícil, na saúde, no casamento, tanta coisa acontecendo na nossa vida. E muitas vezes a gente se sente perdido, que nem o João perdido ali no centro comercial. Mas Jesus, ele prometeu aqui para os discípulos: não se perturbem. Durante essa trajetória, durante essa missão que vocês têm para cumprir, haverá momentos em que vocês se sentirão assim, mas creiam em mim. Eu estou com vocês, eu voltarei para buscá-los. Essas aflições não são o fim da trajetória, fazem parte. Elas fazem parte, estão dentro do meu plano. A única forma, irmãos, da gente completar a nossa missão, os discípulos, eles se sentiram assim, né? Eles se sentiram perdidos, mas eles entenderam que Jesus, a esperança na vida eterna, a esperança que nós nutrimos nas promessas de Cristo, é que devem ser o combustível na nossa caminhada. Porque haverá momentos em que todas as circunstâncias ao nosso redor serão contrárias, e a única coisa que vai nos sustentar serão as promessas de Jesus. E aleluia, glória a Deus por isso, porque Ele é fiel, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete, irmãos. A gente pode ter essa convicção e essa certeza. E a única forma da gente completar essa missão que Jesus nos deu, que Ele nos delegou, é se Ele for o nosso combustível. Vira para o irmão que está do seu lado e fala isso: olha, Jesus tem que ser o combustível da sua vida. O seu tanque, o seu depósito tem que estar abastecido de Jesus para você completar a caminhada. E a pergunta que fica é essa: o teu tanque está cheio de quê? O teu tanque está cheio de Cristo? Ou o teu tanque está cheio de autossuficiência? Eu posso, eu venço, eu consigo, eu preciso fazer. Ou teu tanque está cheio de dependência? Ele pode, Ele faz, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Permanecerei, continuarei, não desanimarei. E a gente viu que quando o nosso tanque está cheio de Jesus, quando o nosso depósito está atestado, né, até a boca por Jesus Cristo, nós vimos nessa semana que passou que existem algumas evidências. E quais são essas evidências? Algumas evidências eu já estou caminhando aqui para a conclusão. A primeira evidência é que nós então somos cheios de alegria por sermos filhos de Deus. A gente entende isso. Sou filho,
Então nós vivemos essa vida, enfrentamos os nossos desafios com uma alegria diferente, com uma alegria renovada. É claro que há momentos de luto, de lágrima, de dor, né? E com isso eu não estou dizendo que você tem que ser a pessoa, né, alto astral, né, o tempo todo, não é isso. Mas até nos momentos difíceis nós conseguimos encontrar a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, ele estava preso, na iminência de ser condenado, mas é a carta onde ele mais fala sobre alegria. Alegrem-se! E ele escreve para pessoas livres. Olha só que contrassenso. Ele, aprisionado, escreve para uma igreja que estava livre, que eles deveriam se alegrar no Senhor. E é isso que a gente tem que experimentar, quando a gente tem esse, quando o nosso coração está cheio de Jesus, né? Aí imagina, gente, imagina o seguinte, imagina que o Valteno recebe um telefonema, recebeu um telefonema essa semana, digamos, né? E não é pouco, estou falando que isso é verdade, tá bom, gente? Mas recebeu um telefonema, depois todo mundo vai querer pedir dinheiro emprestado para o Valteno. Mas ele recebe uma chamada dizendo assim: Valteno, olha só, morreu um tio seu, ele nem lembra que tinha aquele tio, e deixou uma herança para você. O Valteno fica todo feliz, né? Opa, uma herança! Deixou uma herança, um terreno de 5 metros quadrados. Aí, 5 metros quadrados é para construir o quê? Uma garagem. E ó, o melhor de tudo, tem um cachorro morto enterrado ali naquele terreno. Ô, dá para ficar feliz com essa notícia? Dá para se alegrar com isso? Tá bom, esse terreno de 5 metros quadrados dá para construir uma garagem. Mas pô, ainda tem um cachorro morto ali no meio do terreno. Não dá. Você acha que o Valteno ia comprar uma passagem aérea para ir lá ver o terreno? Deixa aquilo lá, né? Quando eu for ao Brasil, eu vou lá visitar. Agora imaginemos ser diferente, né? Imaginemos que o Valteno recebe uma chamada: Valteno, você herdou um terreno. Seu tio aqui faleceu, 5 metros quadrados. Aí o Valteno fica, 5 metros quadrados é pequeno. Mas ó, o teu tio deixou ali um tesouro enterrado que está avaliado em 10 milhões de euros. Como é que você acha que ia ficar o coração do Valteno? Ele ia começar a procurar passagem ali na hora. Eu tenho um voo agora, eu quero ir lá ver esse terreno. E chegando no terreno, o Valteno ia cavar, né? Não ia desistir, não ia desanimar até encontrar aquele tesouro. Não é isso? Imagina a alegria do Valteno quando ele encontrasse aquele tesouro. Oh, meu Deus do céu, mudou minha vida, né? Eu vou realizar todos os meus sonhos, todos os meus projetos na minha vida. Não é isso? Não é isso que deveria acontecer? Deveria acontecer isso, não é? Só que muitas pessoas, e há uma passagem que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, e quando ele encontrou aquele tesouro, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele terreno, porque ele queria aquele tesouro. Ele estava ali aflito para conseguir encontrar aquele tesouro. Havia uma expectativa, havia uma diligência, havia um desejo. E é assim que deve viver todo aquele que teve um encontro pessoal com Jesus. E a pergunta que tem que ficar no nosso coração é essa: como é que você trata, como é que você tem tratado Jesus? Como é que você tem tratado essa esperança da vida eterna? Como um tesouro escondido no campo ou como um cachorro morto enterrado no terreno? Meu Deus! Muitas vezes a gente vive assim. Não há alegria no nosso coração. É sinal de que você ainda não entendeu o tesouro maravilhoso que você encontrou, na verdade, que te encontrou, que te alcançou. Porque nós estávamos perdidos. A palavra de Deus diz em Isaías: nós éramos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a transgressão de todos nós. E por esse sacrifício de Cristo Jesus é que nós fomos alcançados por essa graça, por esse amor. E quando eu entendo essa verdade, irmãos, tem que haver alegria no meu coração. Ele enfrentou tudo por amor de mim, então enfrentarei tudo por amor a Ele, até que Ele venha me buscar. É essa alegria que tem que reinar no nosso coração. Como é que você tem vivido a tua vida cristã? Como é que você tem vivido essa expectativa? Nós vimos que quando nós estamos cheios de Jesus, esse combustível também, ele produz em nós coragem em meio às tribulações. Já estava enfrentando problemas, lutas, dificuldades? Quando você está com Cristo no barco, não é? Os discípulos estavam ali no barco, né? Surgiu uma tempestade e eles ficaram desesperados, foram acordar Jesus, e Jesus, com uma palavra, trouxe calmaria. Se você entende que Jesus está no barco da tua vida, você vai enfrentar qualquer adversidade, não é isso aí, Kátia?
nós vamos enfrentar qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer problema com coragem, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre essas minhas lutas, essas minhas aflições. Nós temos também perseverança no meio das tribulações. Nós não desistimos fácil. Não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que enfrentam, que se levantam, que repreendem o mal. Está enfrentando uma luta, uma dificuldade, a gente se levanta com fé, sabendo que Deus está conosco nessa jornada. E em último lugar, isso também tem que produzir em nosso coração, quando a gente está cheio de Jesus, disposição para servir. Uau. Amém. Estou aqui para servir. Ele não lavou os pés? Deu exemplo para que eu e você façamos o mesmo. Quando você está com o coração cheio de Jesus, você não está querendo ser servido pelas pessoas. Você está à procura de situações que precisem de alguém que complete, né, a lacuna da necessidade. Há uma necessidade ali, e você, como servo de Cristo, isso em qualquer lugar. É na igreja, é no trabalho, é na vizinhança, é na família, é lá no seu relacionamento conjugal. Está faltando aqui alguma coisa? Eu quero ser a resposta de Deus para a pergunta: quem enviarei? Quem eu posso colocar aqui nessa brecha? Senhor, envia-me a mim. Senhor, que seja eu. Essa disposição para o serviço. E eu termino aqui, quero terminar lendo um trechinho do livro, né, para a gente concluir a nossa meditação de hoje. Está no final, na página 78, se não me engano, 178. Diz assim, ó: olha o que o pastor Wilson escreve aqui, quando a gente está com o tanque cheio de Jesus. Olha que coisa linda que ele fala aqui, ó: paixão pelo Senhor é o indicativo primeiro e mais importante para sabermos quando o tanque de combustível está precisando ser abastecido. Quando esfria o amor, esse é o alerta para pararmos, enchermos novamente o nosso tanque desse combustível que é Jesus Cristo. Mas o que é o amor e como é que ele se manifesta? Em primeiro lugar, amor é prazer e satisfação. Quem tem prazer e satisfação não procura outra coisa, não procura outros amores, não procura outros desejos, pois já está saciado. Se o coração tem os olhos para outro, é sinal de que o amor está se esfriando. Segundo, é intimidade. Todos os apaixonados querem estar juntos da pessoa amada. Se não há desejo de intimidade com o Senhor, é porque o amor já se esfriou. E terceiro, amor, paixão, é necessidade. Quando se ama, a necessidade da pessoa amada é uma constância na vida da pessoa. Será que a gente está cheio dessa paixão? Será que o nosso tanque está cheio de Jesus? Se não está, ou se está, é um tempo hoje da gente reabastecer através da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Amém? E eu sei que eu falo com pessoas hoje aqui que têm evitado a mesa do Senhor por diversas razões, talvez. Eu não sei. Eu não sei quais são as razões que te levam a não participar, uma vez que você é salvo, né? Uma vez que você já assumiu esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que quando leem aquela passagem que o apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo antes de participar da mesa, tem gente que fala assim: examine-se. Se você encontrar pecado, não participe da ceia. Não é nada disso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: examine-se o homem a si mesmo antes de participar da mesa do Senhor. E se você, ao se examinar, encontrar pecados, você está sucumbindo diante de algumas coisas que não deveria, é hora de você entregar aquilo ao Senhor e falar: Senhor, eu quero renovar essa minha aliança de te servir. Eu quero renovar essa minha aliança de te seguir, de ser um servo fiel, de ser sal e luz no meio desse mundo de trevas. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui nesse lugar. Amém? Eu queria desafiar você hoje a participar da mesa. Nós vamos hoje entregar aqui o nosso jejum, né, que nós fizemos junto aqui com esse momento da participação da Santa Ceia. E faça isso com uma renovação da sua aliança com Cristo Jesus. Amém? Não sei quem vai servir aqui, pastora. Valtena também? Valtena também não? Valtena? Vamos lá. Vamos ficar de pé nessa manhã?
Aleluia. Se você é nascido de novo em Cristo Jesus, se você já fez uma aliança com Ele, já entregou teu coração a Cristo, que nada te impeça hoje de participar desse momento, amém? Você vai pegar do seu pão, vai pegar do seu cálice, e na medida em que você pega do pão e pega do cálice, faça o que o apóstolo Paulo aconselhou. Feche os teus olhos, examine-se a si mesmo. Diante daquilo que nós falamos hoje aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele provê a estrutura, a igreja local. Será que eu tenho cooperado com a minha igreja local na medida em que tenho capacidade? Ou será que tenho negligenciado a igreja? Jesus, Ele é a verdade. Será que a minha visão tem sido transformada? Os meus alvos, as minhas prioridades foram realmente transformados pela palavra? Têm sido transformados pela palavra? Ele é a vida. Qual é o combustível que te move? Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aleluia. A mesa é um lugar de intimidade. Amém? Você não convida para sua casa qualquer pessoa. Você convida aqueles com quem você quer ter intimidade. Jesus escolheu esse momento. Eram seus últimos instantes na terra. Ele sabia que a hora se aproximava, e vendo que se aproximava aquele momento de angústia, ele se reuniu com os seus. E a palavra de Deus diz que, tendo-os amado, os amou até o fim. E essa é a prova do grande amor de Deus. Esse pão, esse cálice que você tem na mão é um símbolo daquilo que acontecerá nos céus quando nós estivermos com o Senhor. Haverá uma grande festa com a família reunida. Mas há necessidade de que tomemos decisões aqui. Se você quiser experimentar dessa ceia maravilhosa, desse banquete, das bodas do Cordeiro, precisamos decidir aqui e agora. Precisamos refletir sobre os caminhos, as decisões, os nossos alvos, as nossas metas. E precisamos hoje colocar tudo aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Levanta os teus elementos, o pão e o cálice, e você vai orar assim junto comigo. Senhor Jesus,
Estes elementos representam o desejo de comunhão que o Senhor quer ter conosco. Que nesta manhã, o meu desejo, a minha paixão pelo Senhor seja renovada, para que eu viva em novidade de vida, para que eu seja o sal e a luz em meio às trevas desse mundo necessitado, e que a minha vida seja um instrumento da glória do Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nessa manhã eu quero consagrar esses elementos: o pão, o cálice, o pão que representa o teu corpo, o cálice que representa o teu sangue, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. E que ao participar, ó Deus, deste momento, temos sim, ó Deus, essa paixão renovada, esse desejo, essa disposição de servir renovado, Senhor. Que realmente possamos viver em alegria, que possamos sim ter coragem e perseverança diante das tribulações e das dificuldades dessa vida. Que o Senhor seja o nosso alimento, que o Senhor seja o nosso combustível nessa jornada em direção à nova Jerusalém celestial, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos participar dos elementos, pode comer do pão, beba do cálice, e vamos cear assim juntos hoje, amém? Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela comunhão que é gerada pelo teu Espírito Santo entre nós. Obrigado, Senhor, por podermos ter esse privilégio hoje de participarmos da tua mesa. Que possamos sim ser cada dia renovados pela tua presença, pela unção do teu Espírito Santo. E que sim, sejamos os instrumentos do Senhor nesse tempo em que nós vivemos, Pai. Leva-nos agora debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção. Que tenhamos, ó Deus, um domingo, o resto do domingo abençoado e uma semana frutífera para a glória do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Ele? Aleluia. Aleluia, querido, olha, vá na paz, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. E antes de sair, temos livros aqui. Se você não fez o jejum, pode começar hoje, tá bom? Eu tô doido para beber um café, tô doido para... O jejum aqui tava bravo, mas vai sair. Entrega hoje, graças a Deus. Vá na paz, tá bom? Deus abençoe ricamente. Me amar.